Queridos irmãos, que a graça e a paz possa ser com todos. Aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos. Aqueles que nos acompanham também possam ser abençoados. Chegamos ao momento da exposição da palavra do Senhor e para isso eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia. Na carta que escreveu Paulo aos Filipenses, no seu capítulo de número 1, estarei lendo do versículo 23 até o versículo 30, mas a exposição será do versículo 27 ao 30. Filipenses capítulo 1, finalzinho do primeiro capítulo, nós que estamos expondo, se o Senhor nos permitir, toda a carta de Paulo aos Filipenses. A partir do versículo 23 diz assim a palavra do Senhor: Ora, de um lado e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém. Os irmãos podem assentar-se, mantendo como de costume a sua Bíblia aberta. Convido você a orar neste momento, irmãos. Senhor nosso Deus, nós que já acabamos de cantar, de louvar, de declarar verdades que já aconteceram em nossas vidas, que desejamos que continuem acontecendo. E uma dessas verdades, ó Deus, foi a Tua palavra que nos alcançou. E uma dessas verdades foi o Evangelho, que abriu a nossa mente, que rasgou o nosso coração, que nos transformou. Evangelho esse que continua a nos falar, Pai. E em mais uma oportunidade, queremos, ó Deus, pedir que o Senhor aquiete o nosso coração, a nossa vida neste momento, que tudo aquilo que esteja do lado exterior não possa interromper, não possa atrapalhar este momento, onde a Tua palavra ela será explicada, será aplicada em nossas vidas. Por isso, queremos contar com a Tua graça e o Teu favor, e mais uma vez, para que sejamos, ó Pai, alimentados por esta palavra. É assim que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, você vai manter a sua Bíblia aberta, como eu já disse, nós estaremos expondo do versículo 27 até o versículo 30, mas para que a gente pudesse ter o raciocínio, né, da fala de Paulo, tá? Para que aí sim a gente vai finalizar o capítulo 1 desta carta. Irmãos, e antes de adentrarmos o texto, eu gostaria que você fizesse aí eu sempre costumo fazer isso, né, uma reflexão sobre as boas notícias que você já recebeu na vida. Todo mundo aqui, seja do menor ao maior, seja do mais novinho ao mais idoso, já recebemos boas notícias na vida. Seja a aprovação num concurso, seja o sim recebido no altar, seja o exame de gravidez, seja a resposta de oração. Enfim, todas essas foram respostas a coisas que nós esperávamos de forma ansiosa. E isso essas respostas se tornam experiências marcantes em nossas vidas. Por exemplo, se você dá uma boa notícia a uma criança dessa, um presente que ela vai receber, isso vai ser uma experiência marcante na vida dela. E todos nós já passamos por isso. Mas agora a gente vai estreitar mais ainda essa seleção. A gente não está falando aqui de todo mundo que recebe boas notícias. É lógico que todo mundo já teve essa experiência. Mas vamos falar agora somente dos cristãos. Se você é cristão, você que está me assistindo, você que está aqui presente, se você é um cristão, dentre as muitas notícias que você já recebeu, eu queria lhe perguntar qual foi a notícia mais importante da sua vida.
E aí talvez você demorasse um pouco a responder, mas eu tenho certeza que a sua resposta deveria contemplar as boas novas do Evangelho. Se essa não está na primeira resposta da sua relação, ela precisaria estar. Porque nós, como cristãos, de muitas notícias que já recebemos, essa foi a melhor e a mais importante notícia das nossas vidas. Nós acabamos de cantar aqui as boas novas do Evangelho. Essa última canção retrata muito bem o que é o Evangelho. É um Deus misericordioso, demonstrando a sua graça na vida daqueles que não tinham nada, não tinham nenhuma perspectiva. Essa notícia, irmãos, que nós recebemos quando nós estávamos numa situação de condenação, eu e você, miseráveis pecadores, prestes a encarar a fúria de Deus, de um Deus santo. Nós ouvimos falar da morte de um ser impecável, de Jesus Cristo. Nós ouvimos falar da morte deste ser sem pecado, que havia morrido de forma substitutiva, que havia morrido em meu e em seu lugar, que havia pago uma conta que nós não teríamos condições nenhuma de pagar, mesmo sendo eu e você, ou quem esteja nos ouvindo, a pessoa mais bem sucedida, não teríamos condições de pagarmos essa conta que foi paga por Cristo Jesus. Que alegria, irmãos! Com certeza essa é a notícia mais importante das nossas vidas, as boas novas do Evangelho. E com certeza essa precisa ser a melhor notícia da vida de um cristão enquanto ele andar por aqui. Talvez você, ao longo da sua vida, você receba inúmeras outras boas notícias, mas essa precisa estar no topo da lista. Porque a notícia de que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, e esta mensagem um dia nos alcançou, um dia nos fez compreender o plano de Deus, a salvação do Senhor na vida de perdidos, a graça dele sendo estendida. Essa precisa ser, irmãos, a melhor notícia das nossas vidas. Nós fomos agraciados com essa tão grande bênção, e nós não temos a mínima noção, nem condição de retribuir tão grande feito, a não ser nos comprometermos com o reino de Deus e com o senhorio de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Nós não temos como retribuir tão grande feito. Então o que nos resta é andar num compromisso com aquilo que o Senhor fez na minha e na sua vida, instaurando um reino sobre as nossas vidas. Mas para isso, irmãos, se faz necessário uma autonegação radical. Isso que nós chamamos de conversão. Isso que talvez a maioria dos que aqui estão já passaram por isso. Um processo chamado conversão, onde nele, como resultado dessa conversão, nós passamos por mudanças drásticas. Nós mudamos amizades que eram prejudiciais, nós mudamos o linguajar, nós mudamos alguns hábitos, mudamos algumas prioridades, nós passamos a fazer parte de uma igreja local, parte do corpo de Cristo espalhado na terra. Nós fizemos juramentos diante dos homens. Mas aí talvez você esteja fazendo uma pergunta: mas precisa disso tudo para manter esse compromisso? Bem, Jesus Cristo falou certa vez a um doutor da lei chamado Nicodemos, dizendo ele que se fazia necessário nascer de novo. João 3,7. E não tem como, irmão, ser uma nova criatura e vivermos o velho homem. Um compromisso com o Evangelho deve ser vivido por essa nova criatura. Então, se não temos como retribuir tão grande feito, tão grande bênção em nossas vidas, só nos resta caminharmos em compromisso com o Evangelho. E essa é a ideia central dessa orientação paulina aos Filipenses. Mas para que a gente possa relembrar o contexto dessa perícope, nós devemos relembrar o sermão passado, onde expomos aqui a situação de Paulo em meio à prisão, mas com o intuito de encorajar seus leitores a viverem de modo digno, independente das situações vividas, pois ele mesmo, como exemplo próprio, ele glorificava a Deus, quer seja na vida ou quer seja na morte. Como falamos aqui, ele estava pronto para morrer, por isso ele estava pronto para viver uma vida que louvasse ao Senhor de forma contínua, de forma ininterrupta, sem interrupção, independente das condições que ele estava vivendo. A ideia central do último sermão, irmãos, era o propósito de vida de Paulo, algo claro, tanto para ele quanto para os outros:
seu viver era Cristo, e ele levava isso bem a sério. Paulo levava isso bem a sério. O seu compromisso de vida era com o Senhor, e ele quer estender isso aos seus leitores. Ele quer estender isso aos filipenses. Ele agora inicia as suas orientações práticas aos seus leitores. É como se ele concluísse: sobre mim o Senhor vai prover, agora vai ser sobre vocês. É como se Paulo tivesse encerrado aquilo, ele falando sobre ele e os cuidados de Deus sobre a sua vida, e agora ele dá uma pausa e ele muda a direção. Agora é sobre vocês. Paulo encerra o capítulo 1, irmãos, e inicia o capítulo 2 falando sobre unidade. Nós falaremos no sermão de hoje sobre essas primeiras linhas, as primeiras ideias sobre unidade, e no próximo sermão ele inicia também falando sobre unidade. E agora eu queria que você voltasse os seus olhos ao texto, versículo 27. Paulo vai dizer: vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Irmãos, independente do que iria acontecer com Paulo, o seu desejo pastoral era de que as suas primeiras ovelhas, os filipenses, eles seguissem firmes no evangelho. E ele vai reforçar um chamado à unidade. Paulo desejava que eles vivessem a unidade entre os cristãos, como que essa unidade fosse um fruto do evangelho. Ele vai utilizar aqui a expressão viver a unidade, ou também estar firmes no espírito, ou ainda lutar pela fé. Essas expressões elas parecem estar ligadas à sua primeira recomendação, que é viver de modo digno do evangelho. Mas o que seria então, irmãos? O que é que Paulo está querendo mostrar aos seus leitores? O que é que seria esse viver de modo digno do evangelho? Nós devemos lembrar, irmãos, que Paulo ele estaria orientando cristãos em um tempo de perseguição. Ele estava sendo resultado dessa perseguição, mas os filipenses também estariam vivendo isso, não de forma tão intensa, assim como Paulo, mas ela também chegaria a eles. E ele está falando aqui de um tempo de perseguição, onde o diabo ele estava levantando trabalhadores, pessoas que estavam se opondo à expansão do evangelho. Isso seria e ainda é necessário, irmãos, para nós como cristãos se opor a Satanás e se opor, ou melhor, à oposição do mundo. Paulo, como exemplo vivo, estaria encorajando seus ouvintes a pagarem o alto preço por amor a Cristo. E nesse alto preço estava incluso ser caluniado, ser perseguido, sofrer pelo evangelho. Paulo vai falar sobre esse alto preço. Um alto preço, irmãos, que não tem desconto. Um alto preço que não tem como você pedir desconto. Todo cristão ele é chamado a pagar esse alto preço, por amor a Cristo, por amor ao evangelho. O Senhor mesmo diz: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. O Senhor não está aqui, como já foi falado aqui em outros sermões, o Senhor não está aqui oferecendo uma vida próspera. O Senhor não está oferecendo aqui a prosperidade como resultado dessa vida seguindo esse Senhor. Não, pelo contrário. A sua proposta para aqueles que o seguem está incluída nele, independente das gerações, independente das décadas, dos séculos que nós temos vivido. A perseguição ela faz parte, irmãos, desse pacote, desse alto preço. E não tem como um cristão estar ausente ou pedir um desconto. Senhor, essa perseguição está tão horrenda sobre as nossas vidas, nos dá um desconto. Estamos nós, irmãos, dispostos a pagar o mesmo preço que muitos pagaram ao longo da história. Nós estaríamos na categoria dos discípulos genuínos, estaríamos dispostos, ou melhor, estamos nós dispostos a pagarmos o preço por amor ao Senhor. No livro Filipenses, para você, o autor ele vai comentar, abre aspas: os seguidores de Cristo não podem esperar melhor tratamento no mundo do que aquele que seu mestre recebeu. Os seguidores de Cristo não podem esperar melhor tratamento no mundo do que aquele que seu mestre recebeu. Se pararmos para analisar tudo aquilo que o nosso mestre
recebeu deste mundo, que autoridade teríamos nós como cristãos de exigirmos que isso não pudesse acontecer conosco? Nós como seguidores, nós como imitadores, que direito teríamos eu e você de não nos submetermos a perseguições, a sofrimentos, a tudo aquilo que o nosso mestre passou? Seríamos nós discípulos acima do nosso mestre? Mas seria essa, irmãos, a realidade pregada por esse evangelho nos dias atuais? Ouvimos um evangelho que prega esse pagar o preço por amor a Cristo? Estaríamos nós vivendo de modo digno do evangelho? Estaríamos nós, irmãos, vivendo de forma exclusiva, de forma que honre ao Senhor, de forma que se diferencie do mundo? Porque isso é o que significa viver de modo digno, é seguir o padrão das Escrituras. Será que eu e você, será que a nossa igreja, será que essa geração, ela vive de modo digno do evangelho? Talvez você diga, mas quem está instituindo esse modo digno? Quem estabeleceu o modo digno? É a Escritura, irmãos. A Escritura nos diz como devemos andar. A Escritura nos diz como devemos nos comportar. A Escritura nos diz em que devemos pensar, como devemos falar, como devemos nos comportar, seja de forma individual ou seja de forma coletiva. Mas a grande questão é, nós nos submetemos a esse modo digno do evangelho? Ou será que nós somos adeptos a seguir N modas, menos o modelo instaurado pela Escritura? Nós nos submetemos a modas de cabelo, a modas de sapato, a modas de calça, de camisa. Nós nos submetemos à moda de veículo. Nós nos submetemos às tendências desse mundo. Mas será que nós nos submetemos ao modo digno do evangelho? Será que eu e você, irmãos, nós vivemos como a Escritura requer? Será que eu e você, de uma hora para outra, poderíamos dizer, realmente eu sigo muitas modas? Embora nós não estejamos falando de uma moda, modo digno do evangelho. Mas quantos de nós, irmãos, não precisaríamos nos apressar, da mesma forma como nos apressamos a alcançar as novas tendências, sejam elas quais forem? Quantos de nós precisamos parar e dizer, não, eu preciso largar essas velhas tendências, eu preciso seguir a tendência de Cristo, eu preciso seguir aquilo que o Senhor requer de cada um de nós? A expressão, irmãos, usada por Paulo, portai-vos ou vivei, usada por Paulo, tem um sentido original da palavra politeuomai, a ideia de um cidadão que cumpre as leis de um país. Ou seja, ele está dizendo, portai-vos ou vivei de modo digno. Ele traz a ideia de alguém que está num país e que precisa obedecer e cumprir as leis daquele país, se submeter às leis daquele país. Ele está dizendo, cristãos, se submetam às leis do Senhor, vivam de modo digno. Se nós afirmamos, irmãos, viver pela palavra de Deus, se dizemos ser ela a nossa única regra de fé e prática, e não nos esforçamos ao máximo para obedecê-la, não nos resta dúvida, nós somos uma contradição ambulante, que muitas vezes está cumprindo apenas uma agenda religiosa. Alguém já lhe chamou assim de, você é uma contradição, você diz uma coisa, mas faz outra, você prega uma coisa, mas vive outra. Você já foi chamado disso na rua? Talvez não verbalmente, talvez alguém nunca tenha gritado com você na rua dessa forma, mas talvez quando virarmos as nossas costas, alguém já disse assim, isso aí é crente? Isso aí é ser cristão? É ser isso aí? Se um dia alguém já falou isso conosco, irmãos, é porque o nosso testemunho não condiz com o modo digno do evangelho. Se as nossas ações fazem com que brote nas bocas de ímpios comentários como esses, é bem provável que as nossas ações estejam suscitando dúvidas do que é realmente viver de modo digno do evangelho. Paulo ainda vai falar que esse padrão ele deve ser mantido, e esse era o seu desejo, tanto na sua presença
como também na sua ausência. O testemunho, irmãos, dos filipenses deveria ser dado, tendo ou não uma vigilância pastoral. Mas olhe só o que é que acontece na prática. Basta eu e você estarmos sozinhos, sem a presença de outros irmãos, como nós nos sentimos? Nos postamos como quem está solto? Outro exemplo de quando a vigilância não está tão perto de nós. Um exemplo que todo mundo aqui já viveu: o pastor tira férias, viaja. Eu sei que é o desejo dele levar todo mundo, mas ele não leva, né? É um desejo dele. E nem todo mundo vai, é lógico, com ele. Mas por que na ausência pastoral muitos também se ausentam? Você já percebeu isso? Você já percebeu que algumas pessoas, na ausência pastoral, é como se sentissem soltas? É como se percebessem: o pastor não está, nem vai me ver, né? Não vão dar notícias a ele. Irmãos, essa era uma preocupação não só de hoje, não só do nosso pastor, mas já era também uma preocupação de Paulo. Paulo está dizendo: irmãos, quer eu estando com vocês ou não, eu quero ouvir sobre o testemunho de vocês, que vocês continuam sendo fiéis. Paulo vai chamar a atenção, irmãos, quanto ao viver é Cristo. Relembrando aqui o sermão passado, para Paulo viver era Cristo. Ele desejava que o testemunho dos filipenses ressoasse num só espírito. E aqui a gente precisa entender, irmãos, que eles precisariam ter o mesmo ponto de vista, o mesmo entendimento, numa só alma, ou seja, que eles fossem unidos no coração, que tivessem a mesma vontade de servir ao Senhor. E essas expressões, elas trazem a ideia de uma só fé, sem divisões, sem outras doutrinas. E Paulo sabia, irmãos, que a unidade daqueles crentes seria um fator essencial para a saúde da igreja, e que o contrário disso, ou seja, as dissensões e as divisões, fragilizaria e dividiria a igreja, como a história já nos mostra. Seja nessa geração aqui, quantos de nós, aqui na nossa cidade mesmo, quantas não foram as igrejas que já surgiram aqui, frutos de divisões, frutos de pensamentos divergentes, igrejas da mesma denominação, mas que atuam, que agem e que pregam de formas diferentes, se dividem. Paulo instigava aqueles ouvintes a que eles pudessem manter a unidade, num só pensamento, numa só alma, ou seja, que eles vivessem em comum aquilo que diz respeito ao seu procedimento. E ele queria ouvir isso, irmãos, estando ele presente ou estando ele ausente. Ainda existe aqui a recomendação de que uma só bandeira fosse erguida nessa luta, de que eles não estivessem ali divididos, de que não houvesse ali grupos, de que a igreja ela fosse ali fragmentada. Calvino, comentando essa expressão, ele vai dizer que a fé do evangelho vos una juntamente, mais especialmente porque é um arsenal contra um e o mesmo inimigo. Paulo sempre vai trazer a ideia daquele que estava se levantando contra o evangelho. O inimigo não estava satisfeito com o expandir do evangelho. Nós vemos aqui, irmãos, que nós vamos ver ao longo dos outros capítulos falsos mestres, falsas doutrinas sendo erguidas, sendo praticadas, e Paulo vai chamar a atenção para que aquilo não viesse a dividir a igreja, para que aquilo não criasse ali os seus grupos. E ele vai estar dizendo que seja uma só bandeira, que seja a bandeira de Cristo a ser erguida. O inimigo é um só. Se vocês estiverem caminhando de forma dividida, de forma fragmentada, será muito mais fácil ele derrotar esse exército. A ideia, irmãos, de unidade trazida por Paulo aqui remete ao fato do posicionamento dos soldados frente a uma batalha. Eles estão lado a lado, precisam assim permanecer, um fortalecendo o outro. Se você já assistiu aqui o filme 300, você vai ver ali muito bem orquestrada ali aquela armação, como eles se agrupam, como eles se colam ali um do lado do outro, fazendo com que aquela massa seja quase que impenetrável, né? Eu estou olhando ali para o irmão Francimar, já teve essa experiência, né, na prática, e ele sabe o que é um enfrentamento de choque, um grupo pequeno enfrentando uma grande multidão. Eles usam as estratégias certas para se manterem quase que impenetráveis, para que possam ali expandir ou dissipar
uma multidão, um tumulto ou coisas do tipo. E essa é a ideia, irmãos. Essa é a ideia, porque Paulo sabia que quando o inimigo ele percebe o cansaço ou a fraqueza de um soldado que está ali no frente de batalha, é ele que passa a ser olhado como alvo, pois será uma brecha fácil, é lá que o inimigo vai entrar no exército. Por isso Paulo está dizendo: estejam juntos, vivam essa unidade, não permitam que uns mais fracos vão ficando pelo caminho, porque vai se abrindo brecha, e é lá que o inimigo vai atuar para que enfraqueça o evangelho, a palavra de Deus pregada nessa igreja. Você quer ver um rebuliço na igreja? É divisão. O inimigo ele gosta disso. É como se aqueles que estão ali alinhados frente a frente, empunhando a mesma bandeira, com o mesmo propósito, vivendo a mesma fé, é como se um tivesse caído pelo caminho e ficou ali uma brecha, daqui a pouco o outro cai pelo caminho, fica outra brecha, daqui a pouco não tem como aquela frente se manter compacta. E são nessas brechas, irmãos, que o inimigo ele vai atuar, e Paulo sabia disso. Por isso que Paulo ele vai chamar a atenção. Paulo vai chamar a atenção desse lutar pela mesma fé. Paulo vai chamar a atenção desse zelo pela fé evangélica. Paulo vai chamar a atenção desse estarem convictos, firmes, unidos uns aos outros. Lutar juntos, irmãos, isso é uma exigência que está presente no terceiro mandamento. Nós já lemos, mas faz muito tempo, no Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 112, eu gostaria que você atentasse. Ou melhor, a pergunta 111 diz: qual é o terceiro mandamento? O terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aí a pergunta 112 diz: o que o terceiro mandamento exige? E a resposta é: o terceiro mandamento exige que o nome de Deus, os seus títulos, atributos, ordenanças, a palavra, os sacramentos, a oração, os juramentos, os votos, as sortes, suas obras e tudo quanto pelo que Deus se faz conhecer, sejam santa e reverentemente usados em nossos pensamentos, meditações, palavras e escritos, por uma profissão santa e um comportamento conveniente para a glória de Deus e para o nosso bem e o do nosso próximo. Estar juntos é também cumprir o terceiro mandamento. Estar juntos pelo zelo, pelo cuidado, pela palavra. Estar nessas exigências do terceiro mandamento. Os cristãos, irmãos, eu e você, nós precisamos estar unidos. Nós precisamos estar alicerçados na rocha, alimentados pela genuína palavra de Deus, fiéis aos ensinamentos bíblicos, para que essa igreja prossiga firme e vibrante rumo ao seu galardão, que é ouvir a doce voz do noivo chamando a sua noiva para as bodas. Esse é o galardão da igreja, esse é o prêmio da igreja. É isso que a igreja almeja, irmãos, e para isso precisamos viver essa unidade, esse zelo, esse empunhar uma única bandeira, esse lutar juntos pela preservação da palavra. E aí Paulo ainda vai dizer: e que em nada, após falar sobre esse modo digno, ele vai dizer: e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Paulo agora ele passa a orientar os seus leitores quanto ao cuidado na área emocional, para que eles não viessem a se envolver em conflitos e confusões por causa das perseguições e dos seus adversários, mas que se mantivessem firmes, para que eles não pudessem se acovardar. Essa era a ideia de Paulo: se mantenham firmes, não se acovardem. Ela vai chegar, a perseguição vai chegar de uma forma ou de outra, mas se chegar, ele vai dizer: alegre-se por isso. Reconheçam isso sendo a permissão de Deus, reconheçam isso sendo a vontade de Deus sendo cumprida nas suas vidas. Nós devemos lembrar, irmãos, que o contexto aqui era um cenário de perseguição, onde o diabo ele estava enfurecido pelo avançar do evangelho, e muitos se levantaram contrários à igreja. Mas Paulo vai trazer a ideia de que todos aqueles que se levantam contra a igreja, irmãos, se levantam contra o próprio Senhor da igreja, demonstrando assim a sua perdição. A perseguição é uma prova da perdição,
é um sinal daqueles que já estão perdidos, e por isso não se alegram, pelo contrário, se enfurecem contra o avançar do Evangelho. Isso é um sinal. O que Paulo ressalta nesse trecho é que aqueles que estariam sendo perseguidos seriam os próprios salvos. Ele está dizendo, isso é uma prova evidente de perdição para os perseguidores, mas para vocês, os perseguidos, é uma prova de salvação, isto da parte de Deus. Mas a pergunta é, irmãos, o que esses adversários poderiam vir a causar, se não muito barulho, se não algumas ideias controversas, um incômodo vazio? Eles não poderiam, e ainda não podem, retirar a felicidade suprema daqueles que põem a sua confiança no próprio Jesus, no Senhor das suas vidas. O próprio Jesus, ele já vai dizer, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Não temam a esses, temam aquele que tem o controle das almas. Mas aqueles que podem fazer mal ao seu corpo, esses sim, não temam. Os cristãos, irmãos, eles encontram no próprio Cristo a confiança e a certeza frente aos desafios, quer pelas perseguições, quer pelas injúrias, independente da geração que nós estivermos vivendo. Nós podemos, irmãos, estar vivendo ataques e adversários diferentes do que os filipenses enfrentaram, mas a confiança em Deus precisa ser a mesma. Da mesma forma que eles confiaram e gerações se passaram, eu e você também precisamos confiar, independente daquilo que está nos assolando, das perseguições, das injúrias, calúnias, enfim, independente daquilo que estejamos vivendo. Talvez o impacto seja diferente, mas a confiança ela precisa ser a mesma. O próprio Jesus já havia advertido os seus quando diz, o mundo vos odeia, porque não sois do mundo, pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. João capítulo 15, versículo 19. Ele vai falar para os seus discípulos, olha, o mundo vai odiar vocês. O mundo não só vai achar estranho essa pregação, esse discurso de vocês, mas eles irão lhe odiar por causa das boas novas. O versículo ele finaliza, irmãos, atribuindo a Deus tanto a salvação daqueles que se mantivessem juntos e lutando pelo Evangelho, quanto a perdição e condenação daqueles que se opunham ao verdadeiro Evangelho, os falsos mestres, como nós veremos nos próximos capítulos. Paulo vai dizer, é feitura de Deus, é por causa dele, e isto é da parte de Deus. O fato deles se manterem juntos e unidos, era o Senhor que estaria mantendo. O fato da condenação daqueles que estariam sendo seus perseguidores, era também com Deus. Paulo traz a orientação, mas ele diz, tudo está sob controle. Tudo está no controle de Deus. E ele vai finalizar, vai partindo, na verdade, agora já para o final. Versículo 29, quando ele diz, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Paulo vai deixar claro, irmãos, para os filipenses, que o sofrimento é uma evidência da graça de Deus, que todos aqueles que vivem na pele o sofrer por Cristo, já carregam a marca dos eleitos, pois esses irão perseverar até o fim. Quando vier, irmãos, a perseguição sobre nossas vidas, devemos nos alegrar, pois este é um sinal da escolha divina sobre nossas vidas. Quando o mundo nos apontar, quando nos injuriar, quando nos acusarmos, devemos nos alegrar em Cristo, que isso não cause em nós uma falsa modéstia, que isso não cause em nós um orgulho, que isso não cause em nós uma soberba, mas que possamos glorificar o Senhor, irmãos, por meio das nossas vidas. Vai ficar evidente aqui, de tanto o fato de poder sofrer por Cristo, quanto crer nele, são dádivas, são presentes do próprio Deus aos homens, como está escrito em Efésios 2:8, como vimos aqui hoje pela manhã na escola bíblica, porque pela graça sois salvos, mediante a fé,
e isto não vem de vós, é dom de Deus. O fato de hoje crermos em Cristo foi um presente dado de Deus para nós. Não foi porque isso brotou em nosso coração. É lógico, brotou, mas foi o Senhor que fez brotar. Não vem de vós, é dom de Deus. E ele está dizendo aqui, porque vos foi concedida a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Paulo está trazendo aqui duas situações. Talvez nós estivéssemos presentes apenas na segunda. Nos foi dado a graça de crer nele, porque talvez o sofrimento não tenha chegado para nós ainda. Mas vai chegar, irmãos. Mas vai chegar. Quem iria entender tal feito, irmão, se não fosse um servo do Altíssimo? Quem iria compreender que o sofrimento seria um presente de Deus, pensando com a mente humana ou mundana? Paulo está trazendo aqui a junção da fé, o crer, com o sofrimento, a cruz. Isso seria uma realidade para aqueles cristãos. Paulo vai encerrar, irmãos, mostrando-se como próprio exemplo. Os filipenses estariam na mesma luta pela preservação do Evangelho e por amor a Cristo. E eles poderiam passar pelas mesmas situações que Paulo havia passado. Somente no primeiro capítulo, irmãos, da carta, o apóstolo ele vai mencionar 4 vezes o fato das suas prisões em Cristo por causa do Evangelho. Isso está no versículo 7, no versículo 13 e 14 e também no versículo 17. E ele ainda vai falar no versículo 21 que estaria pronto a morrer pela verdade. Ele estaria pagando o alto preço, sem pedir nenhum desconto. Paulo estava disposto, o seu viver a Cristo. Deve-se entender, irmãos, que a perseguição, ela não atinge todas as pessoas, todos os crentes com a mesma intensidade, mas ela é com certeza uma realidade para todos aqueles seguidores e discípulos de Jesus. Uma realidade, ou melhor, os filipenses até não poderiam ser encarcerados como Paulo foi, mas não poderiam se esquivar do sofrimento. E eles deveriam entender que o resultado do sofrimento não deveria lhes trazer angústia, tristeza, desilusões, pois eles deveriam, irmãos, saber que era a vontade do Senhor sendo realizada em suas vidas. A carta aos Filipenses, conhecida também como a carta da alegria, Paulo está falando sobre alegria, não nas bonanças da vida, irmãos. Paulo está sempre dizendo: alegrem-se, alegrem-se, regozijem-se, alegrem-se no Senhor, mesmo vivendo o que vocês podem viver. Isso serviu só para os filipenses, isso serve para mim e para você, irmãos. Isso é um princípio que nos alcança nos dias de hoje, mas é um princípio que muitos de nós não vivemos. Nós nos alegramos quando as coisas vão bem, mas quando não estão tão bem, é difícil ouvir isso. Alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor. Nós sabemos, irmãos, que esse é um texto confrontador, um texto que nos faz avaliar o nível de compromisso que temos para com o Evangelho, o modo de vida que nós levamos, a seriedade que compreendemos as boas novas de Cristo. Nossas ações, irmãos, elas vão mostrar que nível é esse. As nossas ações, aquilo que eu e você fazemos no dia a dia, irão demonstrar qual nível de comprometimento nós temos para com o Evangelho. Se não vejamos na prática a nossa pontualidade em outros lugares, menos na igreja, as muitas outras literaturas que nós lemos, menos a Bíblia, o tempo que passamos olhando a vida dos outros e não cuidamos da nossa, o investimento que fazemos em nossos bens, mas nos amarramos quando se fala de campanha na igreja, os muitos amigos ímpios que temos, mas pouco suportamos estar com os irmãos, o tempo que passamos frente às telas da vida, mas nos inquieta um sermão mais longo. Enfim, irmãos, basta uma autoanálise e veremos as nossas muitas falhas, e veremos o nosso nível de comprometimento com o Evangelho.
com as boas novas do Senhor. Mas como corrigir essas falhas? Deixa eu me fazer uma pergunta a você. Você preste atenção aos avisos sobre as atividades da igreja? Daqui a pouco o presbítero Pablo vai dar os avisos da igreja. E talvez você já saiba decorado. Você sabe que na segunda-feira as mulheres se reúnem aqui para compartilhar experiências e debruçarem-se numa literatura cristã, uma literatura bíblica, e elas vão ali crescendo em conhecimento e comunhão. Você sabe que na terça-feira a igreja se reúne para oração e para estudo da palavra. Quantas dessas reuniões nós participamos no mês? Na quarta, alguns poucos irmãos vão à Lagoa Nova para se reunir com poucos outros irmãos que ali estão também. Como é que anda o seu interesse pelo campo missionário? O que é que você já fez pelo campo missionário? Eu só lembro de orar aqui na terça-feira, quando é pedido oração. Bem, na quinta-feira é a vez dos homens cumprirem a mesma agenda que as mulheres cumprem na segunda. Nos reunimos também para um estudo bíblico, para que possamos assim crescer e aqui nos irmos nos moldando ao homem bíblico. É o título da literatura que nós estamos lendo. Enfim, irmãos, será que a agenda da semana ela vai corrigir todas as minhas lacunas? Aí talvez você possa dizer, mas eu estudo, eu trabalho, não tem como participar de todas as atividades. Eu sei, irmãos, eu também já passei por isso. Eu também sei o quão ruim é estar na igreja apenas aos domingos. E aí talvez você esteja perguntando, você está dizendo, Rodrigo, que a solução para os meus problemas está na igreja? Não. A solução para os seus problemas está em Cristo, e é Ele que determina o padrão que nós devemos viver, de forma que o agrade. Mas para isso, uma vida de oração, uma vida de estudo, de envolvimento com a obra, uma vida de comunhão, tudo isso, irmãos, são aspectos da vida cristã que precisam ser desenvolvidos constantemente. E o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, é o lugar onde esse membro, eu e você, ganhamos utilidade, ganhamos movimento, crescemos. Às vezes nós negligenciamos e às vezes a gente acha que dá conta de uma vida espiritual sem participarmos de comunhão, de estudo, de oração, de crescimento. Às vezes a gente quer fazer a nossa própria rotina lá fora, como se fosse um discípulo fora do corpo, como se fosse um membro caminhando sozinho, como se fosse um pequeno galho querendo se manter vivo, sem se alimentar da seiva que sai da videira verdadeira. Tem como? A pergunta é, tem como? Talvez você até ache que dá para fazer isso. Talvez você até ache que dá para ter uma vida de oração lá na sua casa, sozinho. E aí você se enche, aí você olha para o texto e diz, não, mas o Senhor diz que eu entro na porta, eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, é um momento íntimo, é só meu. Sim, também. Mas interessante, irmãos, que não podemos fugir do modo digno do Evangelho. Paulo está falando sobre unidade. Paulo está falando, cresçam juntos, estejam juntos, permaneçam juntos. A palavra de Paulo aqui é contrária à separação. A palavra de Paulo aqui é contrária a cada um fazer do seu jeito. Eles precisavam ter o mesmo pensamento, era a mesma doutrina, para que se mantivessem firmes contra as investidas daquele que estava desgostoso com o avançar do Evangelho. E ainda como aplicação, irmãos, Paulo ele instrui seus leitores a permanecerem unidos, a se esforçarem juntos, a sofrerem juntos e a combaterem juntos. Como é que eu e você temos contribuído para que essa realidade ela possa ser vivida no nosso meio? Nós não podemos esperar, irmãos, que apenas o pastor e a liderança eles sejam os responsáveis pela liga da igreja, pela unidade da igreja. Isso é uma responsabilidade minha e sua. É uma responsabilidade individual e espiritual de cada um, viver com que esse propósito, e fazendo assim, irmãos, com certeza as nossas relações elas estarão glorificando ao Senhor e cumprindo assim o nosso objetivo de vida, que é glorificar ao Senhor, que é alegrar-se nele eternamente. Mas como andam os nossos relacionamentos?
os nossos relacionamentos eles andam de modo digno do Evangelho? É só olharmos para os Evangelhos, é só olharmos as instruções de Cristo, como a sua igreja deve se comportar, como a sua igreja cresce. Quando ele fala de igreja, ele se refere a corpo, ele se refere a edifício bem ajustado, ele se refere a ramos ligados à videira verdadeira. Nós vivemos de modo digno do Evangelho. Por fim, irmãos, após termos identificado todas as nossas lacunas e percebermos se estamos ou não vivendo esse modo digno do Evangelho, caso o nosso viver ele reflita em nós bênção, ou seja, se esse modo digno do Evangelho ele reflete nas nossas vidas bênção, caso contrário, caso as nossas vidas, irmãos, elas tenham refletido muito mais do nosso eu do que do nosso Senhor, é hora de buscarmos o socorro do alto, é hora de buscarmos, irmãos, aquele que pode socorrer em nossas aflições. Nós precisamos lembrar, irmãos, que o nosso eu é o que nos impede de vivermos de modo digno. Nós vivemos então de modo indigno, nós vivemos então de uma forma contrária, e isso nos causará mais cedo ou mais tarde muitas aflições nas mais diferentes áreas das nossas vidas. Basta olharmos para as nossas ações. O que mais importa? É o eu. O que mais importa é aquilo que me alegra. O que mais importa é aquilo que me satisfaz. O que mais importa é aquilo que me traz regozijo na alma. Na verdade, Paulo dizia assim: o meu viver é Cristo. As pessoas conseguem enxergar algum resquício de Cristo em nossas vidas? Nós vimos aqui hoje pela manhã, quando o pastor falava sobre trabalho, o nosso trabalho reflete um modo digno do Evangelho? Ou separamos nossa vida cristã da nossa vida profissional, da nossa vida pessoal? Nós somos diversos personagens. Nós devemos ser um cristão que vive de modo digno do Evangelho, independente de onde estivermos, do que fizermos, o que estivermos vivendo. Esta é a orientação. Fazendo isso, estaremos glorificando ao Senhor. Mas caso nós já estejamos vivendo essas aflições causadas pelos nossos eus, caso a sua alma ela esteja corada de vergonha pelo péssimo testemunho que esteja dando, irmãos, recorra urgentemente àquele que pode sarar essas feridas, que muitas vezes nem são visíveis, mas que dói e que inflamam no seu íntimo. Que o Senhor nos conceda, irmãos, da sua graça, e que possamos, eu e você, nos arrependermos dos modos indignos que porventura tenhamos andado. Que o Senhor endireite as nossas veredas, aplane os nossos caminhos, que o Senhor olhe para a nossa comunhão, que o Senhor possa enxergar em nós uma igreja que caminha junto, que caminha unida, que caminha forte, que tem a mesma bandeira, que defende a mesma palavra, que ama o mesmo Senhor. Que tenhamos nós, irmãos, compromisso com o Evangelho. Aquelas boas novas que um dia mudaram a nossa vida, as boas novas que um dia ouvimos falar de um Cristo que morreu, que pagou um altíssimo preço para nos resgatar, e nós viemos à sua presença, choramos, nos alegramos e dissemos para Ele e para muitos outros: eu quero servir-te, Senhor, a minha vida agora é sua. Isso talvez tenha durado alguns dias, para muitos alguns anos, ou melhor, alguns meses, para poucos alguns anos, e talvez esse mesmo entusiasmo já tenha se perdido no tempo.
Talvez nós estejamos, irmãos, como meros religiosos, sem entendermos o que estamos fazendo aqui, que é agradecer de forma compromissada. Não só agradecer, mas viver de forma compromissada aquele que nos deu a vida eterna. Que o Senhor nos conceda a sua graça e o seu favor, para que os nossos dias, as nossas ações, a nossa vida possa glorificá-lo, não só hoje, mas amanhã, terça, quarta, durante toda a nossa existência. Que assim seja, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por mais uma vez a tua palavra nos falar, por mais uma vez a tua palavra nos instruir, nos alertar, ó Deus, de como temos andado, se temos andado de modo digno do Evangelho. Que toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor, porque o Senhor tem agido em nossas vidas. Se a nossa vida não tem caminhado de forma digna, mas estamos aqui, o Senhor nos concede uma oportunidade de nos arrependermos, de dizermos: Senhor, eu tenho andado de forma descompromissada para com o Evangelho, para com a comunhão dos santos. Eu tenho andado de forma descompromissada com os votos que eu fiz. Eu tenho quebrado os meus votos. Eu usei o teu nome em vão. Senhor, nos perdoa e nos traz de volta, ó Deus, aos teus cuidados. Nos traz de volta, ó Pai. Que não sejamos rebeldes que ouvem a tua palavra, mas que fizeram aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus, quando o Senhor mesmo disse: eu quis vos ajuntar como uma galinha junta os pintinhos embaixo das suas asas. Eu quis lhes dar proteção, eu quis lhes dar orientação, eu quis lhes dar a salvação, mas muitos se rebelaram, muitos estavam envolvidos com o seu eu, com o seu ego. Talvez alguns que estejam nos assistindo, ou mesmo aqui presentes, precisem, ó Deus, ter o seu ego nesta noite quebrado, ter o seu ego nesta noite esmagado pelo poder do Evangelho, e que venham a se render ao Senhor, que venham reconhecer que não são nada, e que precisam, ó Deus, do teu governo sobre as suas vidas, pois aquilo que tem dependido das suas mãos tem sido uma tragédia, mesmo que tudo se pareça tão bem, mas no final das contas, estão trabalhando, estão construindo caminhos de perdição. Que o Senhor lhes conceda a oportunidade do arrependimento, do achegar-se ao Senhor, do confessar o Senhor, do confessar a palavra como primícias nas suas vidas, como regra de fé e prática. Nos auxilia, Senhor, a vivermos de modo digno do Evangelho, que as nossas ações te glorifiquem, que o Senhor, ó Deus, sustente as nossas mãos, que o Senhor nos mantenha numa vida de vigilância, que o Senhor nos encoraje, ó Deus, para enfrentarmos aquilo que um dia, seja amanhã ou seja num tempo vindouro, as perseguições que surgirão contra a tua igreja. Nos fortalece assim como fortaleceu os filipenses, e que as verdades que cantaremos a partir de agora, ou melhor, neste momento, gratos pela tua palavra, ó Deus, possam ser verdades que saiam dos nossos lábios como verdades e não como mentiras. Nos livra, ó Deus, de estarmos na tua casa, diante do teu povo, da tua presença, cantando mentiras. Nos ajuda a vivermos de modo digno do Evangelho. É isso que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu quero